Estamos começando mais um Corretando Podcast, ali com as máquinas de venda, Rodrigo, João, nosso amigo Dudu, que fala muito pouco, tu tem que começar a falar um pouquinho mais, Eduardo. E estamos aqui hoje convidado nosso primeiro convidado especial, Opa, que honra. Marcos Santa Rosa. Muito prazer ter você aqui no nosso podcast. Tá? E Marcos, vamos lá. Primeiramente, né? Quem é o Marcos? Fala um pouco dele aí. Desenrola, sem dó. Vamos lá. Marcos é um mineiro, sou mineiro, né? É difícil achar quem é daqui da região, né? De Florianópolis, região. Vocês acho que são todo mundo aqui, né? Todos mundo De São Paulo. São Paulo? Uma exceção tem aí. um perdido. Sempre tem, né? Mineiro, sou de Juiz de Fora, tá? Tô há 6 anos aqui na ilha, na região aqui de Florianópolis. Já estou no mercado imobiliário há 18 anos. Tá? Eu tenho formação de economista, sou formado em economia, caí para corretagem há 18 anos, já trabalhei. Se ficar falando aqui, a gente fica o podcast aí, vira arquivo confidencial. Não, mas o podcast hoje é teu, velho. Cara, já trabalhei em grandes consultoras, tá? Já trabalhei em imobiliária, já fui corretor autônomo, tá? Vim para Florianópolis, tive muito contato com startups da área imobiliária. Foi bem legal, foi uma renovação assim que eu fiz aí na carreira. E hoje estou com a turma aí da Roberto Ferreira, que é o Vila Jordão aí, para falar um pouquinho aí para vocês e para a turma. Sempre trabalhou com essa parte de corretor, ou essa parte de imóveis aqui, ou trabalhou em Minas Gerais também? Em Minas Gerais, né? Eu estou há 6 anos em Florianópolis, né? Lá eu fiquei 6 a 7 anos como corretor autônomo, né? Trabalhando imobiliária, na verdade. Lá a gente chama de autônomo, mas é vinculado a uma imobiliária. Fui para uma grande construtora. Fiquei mais 8 anos na área de gestão, né, aí atuando mais fortemente em gestão dentro dessa construtora. Vim por ela aqui para Florianópolis, fiquei 2 anos nela, depois tive 2 contatos com startups. Né, foi bem legal, eu trabalhei numa startup que é focada em aluguel de short stay, de curta temporada. Então foi bem interessante. Mas Florianópolis sempre atuei no mercado imobiliário. É um mercado muito bom aqui, né? O litoral catarinense é fantástico. Também, né? Vende tudo, né? Cara, vende tudo. Aprendi muita coisa e a gente aprende todo dia, né? Tá gostando do mercado de Santa Catarina? Cara, gosto. Já ouvia falar muito, né? Na verdade, eu vim não atrás do mercado imobiliário, eu vim pela qualidade de vida. Mas eu pensando em trabalhar na mesma área. Vim pela construtora, né? Mas verdade. o que mais me chamou a atenção é a qualidade de vida da região. Né? De tanto do estado todo, Santa Catarina, mais o litoral aqui proporciona uma qualidade de vida bem legal. E aí, vim por isso e não saio. Acho que não volto mais. Não. Volto, visito. Amo o meu estado, mas... É difícil, né? Alguém que vem e volte. Cara, Santa Catarina tem isso, né? E o bacana até esse dia eu tava falando com alguns clientes que eram de fora, até eu tava falando com esse final de semana com um pessoal que é de Manaus e vem morar aqui. Ela falou que visita aqui o nosso estado há 25 anos e agora ela tomou a decisão de definitivamente, né, vir morar aqui. E ela falou assim, meu Deus, Eduardo, aqui o pessoal ele é muito acolhedor. Então eu me sinto muito acolhida aqui e hoje eu não tenho mais vontade de ir para minha região. Por causa do estado de Santa Catarina, tem essa fama do pessoal acolher muito bem o pessoal que vem de fora, né? Tipo, o Jonathan que veio de São Paulo, o Marcos de Minas. Então, tipo, você sente hoje acolhido aqui no nosso estado também? Cara, bastante. Igual eu falei, a questão da qualidade de vida, eu acho que tem muito dessa cultura das pessoas daqui, né? O catarinense, ele realmente acolhe bem, né? Fiz grandes amizades aqui, é fácil de você fazer contato, de fazer negócio. Né? Então, eu realmente me sinto em casa. E é um mercado muito amplo também, né? Porque tipo, a gente tem muitas praias, a gente tá no litoral, então o mercado aqui ele é visionado pelo Brasil todo, até mundialmente, né? Porque acho que deve atender hoje cliente do Brasil todo, né? Sim, hoje, né? Aí já falando um pouquinho do Vila Jordão, mais específico, sim, a gente tem clientes que são da região, né? Moradores que já conheciam muito a região, né? E quando viram o produto ficaram apaixonados e quiseram comprar, mas a gente tem muito investidor, não só Brasil, mas até de fora, né? Portugueses já compraram com a gente, se não me engano, um suíço, um ucraniano, né? Que são casados com brasileiras, que não são daqui, brasileiras, uma é de Salvador, se não me engano, e uma de São Paulo, né? Então, assim, o litoral aqui, o estado todo, mas o litoral, acho que um pouquinho mais, né? O Brasil todo, quando conhece, quer ficar.
né? Sim, Então, com quem não certeza. pode mudar acaba investindo, Aham. né, em alguma coisa aqui. Sim, Essa e é a a gente magia, indo nesse É a caminho, magia. assim, do pessoal de fora é bacana, que a gente teve essa experiência, a gente fez uma videochamada com uma cliente brasileira que mora lá na Espanha. Na Espanha, é verdade. Você lembra a Lady? Então, hoje, como é que funciona para um pessoal estrangeiro, um brasileiro que mora fora do país, como é que ele faz para ele adquirir um imóvel aqui? Tá. Hoje, né, o mercado imobiliário, você tem duas formas de você comprar, né, um imóvel. Você pode comprar naquele financiamento bancário, né, o tradicional, todo mundo conhece, né, você vai pagar ali um valor de sinal, parcelas mensais, intermediárias, e no final dessa obra ficando pronto, você entra com financiamento bancário, né? Mas quando o brasileiro ou o estrangeiro, né, o estrangeiro principalmente, quando ele está fora, ele não tem uma renda no Brasil, né, ele não consegue comprovar renda aqui no Brasil. Então, o nosso sistema financeiro não consegue fazer esse financiamento, né, para esse brasileiro ou estrangeiro estando fora. Tá? No nosso caso, a Roberto Ferreira, a gente tem um plano que a gente chama de plano investidor, né? A gente pode financiar direto conosco, com a construtora, num prazo em até 100 meses. Tá? Então, isso independente. Pode ser uma pessoa aqui, você quiser comprar, né? A gente que está aqui pode comprar nesse plano, mas isso facilita muito para quem está fora, né? Então, a gente consegue fazer um fluxo de pagamento em até 100 vezes, tá? Que ele, independente de onde ele estiver, ele vai pagando direto para a consultora. Isso no Entendeu? fluxo Isso aí. com a construtora. Com a consultora. Mas se a pessoa precisar fazer um financiamento, é tranquilo também? Hoje eu conheço algumas fintechs que fazem financiamentos para brasileiros fora e para estrangeiros. Tá? Algumas fintechs. Algumas fintechs. Bancos tradicionais, se não me engano, não fazem. Tá? É mais difícil. Na verdade, assim, eu já fiz um financiamento pela Caixa, se não me engano, tá? Alguns anos atrás, que era um brasileiro, morava fora, ele conseguiu comprovar a renda. Ele trabalhava com cruzeiro, né? Navio de cruzeiro, então ele conseguiu comprovar essa renda. Mas é um pouco mais complicado. Por isso que as consultoras, como a gente da Roberto Ferreira, a gente cria esse fluxo de pagamento direto com a gente, que não só é mais fácil, como os juros, né? No nosso caso não tem juros. Você vai fazer um financiamento desse, vai pagar ali 14%, 16% ao ano. Né? Com a gente, você vai pagar a atualização do CUB, 4%, 5% ao ano. Bem mais vantajoso, né? Bem mais Sim, com vantajoso. certeza. E hoje, qual a documentação necessária para um cliente assim de fora comprar um imóvel aqui no Brasil? Quais os documentos que ele precisa Cara, ter? documentação muito básica. Outra facilidade, né? Além da facilidade do pagamento, é a facilidade da burocracia, que não tem. Ele vai trabalhar com um brasileiro, identidade CPF, ou uma carteira de habilitação, tá? Um comprovante de endereço, aí precisa ser um comprovante de endereço aqui no Brasil, tá? Mas ele pode pegar de pai, mãe, parente, alguma coisa assim, tá? E-mail, contato, e-mail e telefone. Se for um caso estrangeiro, se ele tiver o CPF, a gente pega o CPF dele, caso não, os dados do passaporte. Então, assim, você vê que é bem fácil. Bem simples. É para simplificar mesmo, né, e para facilitar esse investimento. Entendeu? Bem tranquilo isso aí. Mesmo. E, bom, a gente tá falando o tempo todo de investimento, né? De como comprar, de como fazer, de fora, mas de que produto nós vamos falar, né? Precisamos falar não falamos primeiramente o que é o Vila Jordão. né? Que é um produto diferenciado realmente aqui na nossa região, uma coisa que a gente não tinha aqui, né? E veio, na verdade, para governador Celso Ramos. Correto. E aí eu queria que tu apresentasse o produto aqui para o pessoal conhecer realmente. Boa, vamos lá. Falando da construtora um pouco, né? A Roberto Ferreira é uma construtora de Pelotas, né? Rio Grande do Sul. Tem mais de 60 anos de mercado, tá? Já construiu e já entregou, se não me engano, 53 obras, tá? Mais de 53 obras entregues. É muita coisa, verdade, né? Eles são bem fortes. Desse jeito. É uma construção assim, bem sólida. E o legal é que ela é familiar, né? A gente fala que é a consultora de terceira geração, que ela começou com o seu Roberto Ferreira, né? Fundador, tem seu Ricardo, que é filho, e agora já está o Gustavo, já está na terceira geração cuidando dessa consultora. Então isso aí é bem interessante, né? Como todo gaúcho ama aqui, né? Ama Santa Catarina, né? O Brasil todo gosta, mas os gaúchos gostam muito de vir para cá. Eles já tinham esse sonho em querer incorporar e de fazer algum empreendimento aqui. Rodaram bastante coisa na ilha. Quando eles conheceram o governador Celso Ramos, né? Sou suspeito também, que eu sou apaixonado ali pela região. Se apaixonaram, né? Pela região. A região, assim, além de belezas naturais, é uma região que hoje é um vetor de crescimento do litoral. E aí surgiu a ideia do Vila Jordão, né? Chama-se Vila Jordão porque ele fica ali no bairro Jordão, é bem na entrada, né? Eu posso falar isso, ele é bem na entrada de governador Celso Ramos, tá? A turma que não conhece, ele, governador Celso Ramos, está muito pertinho, né, da 101, né? Ali do acesso pela 101,
E o litoral, as praias, está ali a 15 quilômetros no máximo. E o Vila Jordão, ele ficou bem. Né? Exatamente. A pegada dele é essa, ele está ali no meio do caminho, porque ele é uma ideia de home club, então ele não é um empreendimento praia, pé na areia, tá? Até pelo ticket dele, essa é a ideia da construtora, a gente não quer concorrer com imóveis ali de 1,5 milhão, 2 milhões, que é o que hoje tem, né, no mercado ali de Governador Celso Ramos, Palmas, Praia Grande são os mais conhecidos. Então a gente conseguiu fazer um produto com ticket. Já pode falar valor? Claro, deve. Deve. Um ticket ali de 397 mil, uma unidade de 2 quartos com suíte, tá? De 64 metros quadrados. Então, assim, eu estou falando de um preço de metro quadrado a 6.600, 6.700. Sim. É muito baixo para o litoral catarinense, né? Temos opções ali de apartamentos garden e coberturas de 3 quartos, uma suíte de 128 metros quadrados. Tá? Então, Todas ficaram bem boas, né? ficou uma Todos planta com bem sacada, robusta. com churrasqueira também, né? Exatamente. E eu não sabia o quanto isso era importante, tá? Mas eu fiz esse dia uma entrevista e todo mundo fala Todo sacada, mundo. churrasqueira. Churrasqueira. Sacada, churrasqueira. E o Vila Jordão E churrasqueira a entrega isso. carvão, é o Churrasqueira- detalhe. Não, essa é a Churrasqueira a carvão, que a gente quer, turma na daqui verdade. Não, a churrasqueira é a carvão. Porque para mineiro, né? Tem a churrasqueirinha elétrica, daria, né? Mas para Quebra região um não galho. dá. Quebra um galho, mas não é a dá. mesma coisa, tá? Não é. É, uma consultora gaúcha, né? Eles não iam fazer. É, Eles não iam dar, eles não iam dar essa bobeira de fazer uma certeza, com churrasqueira certeza. normal, elétrica ali, né? E eu acho que muito do diferencial também hoje do Vila Jordão é a área de lazer dele, né? Porque é um empreendimento muito completo. Ele pode falar um pouquinho o que ele vai ter ali na área de lazer dele? Vamos lá. Por que a gente chama ele de home club, né? O nome é Vila Jordão Home Club. É realmente um home club de verdade, tá? A gente passa ali, pra você ter uma ideia, a área de piscina dele, tá? Tem mais de 500 metros quadrados. Então a gente tem uma piscina aberta, né? A gente tem piscina fechada, aquecida, a área de sauna. Então esse complexo já são mais de 500 metros quadrados. Tem 2 quadras, quadra de areia, quadra poliesportiva. A gente tem salão de festa, salão de jogos, cowork, cinema, tá? E tudo assim, bem robusto e entregue equipado e mobiliado. Então é uma diferença, né? Você compra um imóvel, aí no final você tem que pagar uma taxa de enxoval para mobiliar, alguma coisa assim. Não. Nesse preço que eu falei, tá? O imóvel ele vai ser entregue à área comum, né? A área de lazer, já toda mobiliada e equipada. Então, assim, um exemplo é área pet, tem que ter. Né? Hoje o mundo, né? Acaba que o pessoal está com mais pet do que filho. É verdade. Né? Então, assim, a gente... É o pai de pet, né? Agora, É o né? pai de pet, a mãe de pet, né? Não tem jeito. Então, assim, teve que colocar isso. É uma coisa legal que a gente colocou que é bem diferente. A gente colocou 2 vagas de car wash, né? O que é? Eu achei isso bem diferente mesmo. É diferente, Tá? porque Não veio aqui normalmente, no- assim... Normalmente não. Em condomínio é proibido. Né? Você não pode, exemplo, prédio lá... Hoje eu moro em casa, mas quando eu morava em apartamento, eu não posso pegar uma mangueira, ligar lá e lavar meu carro. Eu estou gastando a água do condomínio. Né? Lá não, a gente colocou 2 vagas especiais para isso. Então vai ter o espaço ali para o morador, né, conseguir lavar o seu carro. Então é algo diferente. Nossa, e como isso é importante, né? Ah, A gente nunca para pra pensar realmente nisso, né? Exatamente. Mas esse tipo de vaga realmente faz a diferença ali para quem o pessoal hoje é muito vaidoso, lava carro. Tem gente que gosta de lavar o seu próprio carro, né? E como ele também pode ter uma pegada ali para a temporada, então quem está ali utilizando, né, às vezes está saindo para viajar, está saindo, né, não vai ter tempo ali para lavar mandar lavar o carro, consegue utilizar ali. É, a gente sabe que Bem tá diferente. na praia, o carro tem mais areia Não, dentro. É o normal, né? Não tem É. jeito. Carro de praia é isso. Então, assim, o lazer é realmente algo bem robusto. Uma área kids, tem uma ideia, tem 88 metros quadrados. Então, assim, é bem grande. Isso é bacana que é um atrativo e um diferencial também, né? Porque a maioria dos condomínios ali, naquela região mesmo de Governador, não tem tem, essa área de lazer, né? A gente vê muito pro nosso lado aqui, né? E pra Floripa, São José, Iguaçu, esses home clubs. Agora, na região de Governador, vai ser não praticamente o primeiro com essa imensa área de lazer, né? São mais de 5 mil metros quadrados, né? Esse foi um estudo que a gente fez também, né? Um diferencial. Os prédios ali, beira-mar, praia, ele não tem essa pegada de ter todo esse conforto, né? Então, a gente quis dar esse conforto, dar diferencial, como você falou. Eu acho que no mercado da região de Governador Celso Ramos não tem, né? Algo tão completo, assim, mais de 5 mil metros quadrados de área de lazer. A gente tem um outro na robusto. Praia Grande que eu me lembro agora, que é um home club também, mas não compara em tamanho de área de lazer. Mas tem bastante coisa assim, menores e tal. Bastante item. Só que a gente tá falando de um estúdio a 800 mil, 700. Outra aqui eu tenho um 397, 2 quartos, suíte, sacada, 64 metros quadrados. Acho que eu disse que hoje seja o melhor custo-benefício em Governador Celso Ramos, né? Porque Governador se a gente Celso parar Ramos. pra analisar, Uhum. eu não Não, e consigo ver a outro com um valor assim.
Não. tão agregado, né? E é morar na praia, mas não a muvuca da praia e ter todas essas áreas de lazer. Como o A Marcos gente é igual o Biguaçu, né? Tá no meio de tudo. Isso. É bacana, acho que a gente entrar nesse assunto. Acho que a praia mais próxima dá 15 quilômetros, mais ou menos. Isso. Cara, de carro até tive esses dias, cara, deu 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Aí do terreno até É porque parar a ali, praia 15 conhecida, minutinhos. tu fala, né? Porque tem umas Palmas. praias menos Sim, conhecidas, sim. mais próximas. Não, Palmas é a principal, né? É a principal. Vai ter praias Aham. e a gente tem umas cachoeiras ali perdidas Sim, pelo meio do caminho. muita trilha, ali, a região é que linda, né? bem legal, tá? Porque hoje a gente fala assim, pra gente, a gente mora muito perto da praia, né? Então a gente fala 15 minutos, às vezes parece longe. Mas tem gente que mora 100, 200, 1.000, 2.000. Então imagina tu morar a 15 minutos da praia e ter todo esse conforto e área de lazer por esse valor. Então é Exatamente. muito atrativo para o pessoal de fora, que não tem praia. Principalmente o pessoal lá do Mato Grosso, aquela região. Até mesmo o pessoal de fora que vem investir aqui, pessoal estrangeiro que investe e vem passar a temporada aqui, que tem muito, né? Pensa, em Minas, eu tava a 200 quilômetros da primeira praia. Então agora andar a 15 é nada. É que a gente, assim, tem muito esse negócio A de... gente é mal acostumado. Quem tá aqui tá mal acostumado. Não dá tanto valor às vezes, né? Mas pra uma pessoa que é de fora, fala 15 minutos, ela fala, nossa, eu tô na beira da praia. É, exatamente. Né? Eu tô pé na areia, 15 minutos. Exatamente. E a região ali eu acho que também tá bem legal, porque tá crescendo bastante, né? A gente tem aquele centro de logístico ali que tá saindo da 150 mil metros quadrados, eu acho, na verdade. Polo igual- industrial ali, Não, né? Polo industrial ali. Isso. Mas e querendo ou não vai valorizar bastante a área ali, né? Porque até um apartamento que 397 mil, é um apartamento que a pessoa consegue comprar para morar tranquilamente, com qualidade de vida, e tá do lado de um monte de empresa ali, geralmente o cara pode trabalhar ali, alguma coisa assim que vai ter fontes de renda por ali, né? Com certeza. Um dos estudos que a gente fez foi isso, né? Além dele ter essa pegada para o investidor, né, que é um ótimo investimento para você comprar e alugar para quem quer fazer o short stay ali, a temporada, o Governador Celso Ramos hoje é uma cidade, se não me engano, tem entre 17 e 19 mil habitantes, algo assim, e ela tem um déficit habitacional muito grande. Então hoje você fala, não, eu quero mudar para o Governador Celso Ramos. Ou você vai comprar algo de praia, vai pagar ali 1 milhão, 1,5 milhão, né? Ou você vai ter que comprar imóveis irregulares. Quem sabe que, infelizmente, tem muito. Região de praia não tem jeito. É o normal, né? Tem uma escritura de posse, um compra e venda, então vai ter que comprar à vista. É difícil. Uma ou outra casa que vai ter. Apartamento não tem. Então, assim, hoje tem um déficit habitacional no Governador Celso Ramos muito grande. E está crescendo muito para cá, né? Porque, geograficamente, Celso Ramos, você está entre Balneário Camboriú, todo mundo conhece, que explodiu o mercado imobiliário, e Florianópolis, né? Então, por isso que essa região, Biguaçu, Governador Celso Ramos, está sendo um atrativo. E esses polos que você falou, né? Tem um centro logístico ali da Cassol, e querendo ou não, ali já tem Mercado Livre, que, se não me engano, são acho que 6 mil funcionários. O Coque foi para lá, ali tem Panfácil, tem Três Corações. O Mercado Livre está querendo fazer mais um centro de distribuição ali. Tem esse condomínio logístico ali. Então, é uma região que está crescendo muito, né? Então, isso aí, a gente está tendo emprego nessa região. Obviamente, precisa de trabalhador, vai precisar do emprego e uma moradia. Tudo Então, agrega ali, valor, o Vila né? Jordão, exatamente, ele Tá está... faltando produto, né? É isso aí. O Vila Jordão ele ficou um híbrido ali. Então você tem tanto. A gente tem muito cliente comprando para morar, como o cliente com o investidor comprando para. Isso que eu ia te investir. perguntar agora. Hoje a maior venda de vocês é para consumidor final, que seria moradia, ou para investidor? Cara, tá bem. A gente fez esse estudo até na semana passada, que a gente está refazendo ali o marketing, algumas campanhas. Cara, a gente viu, tá quase 60-40. 60% de moradores, tá? De quem comprou para morar, na verdade. E aí, assim, muita gente de Governador Celso Ramos, depois em Biguaçu, pessoal de Florianópolis, Palhoça também está absorvendo bem, São José, para morar, e 40% de investidores. Tá? E eu acho que pega um pouco de tudo, né? No caso, tipo, eu vendia uma unidade ali. O meu cliente, ele mora em Palmas, mas ele tem um escritório ali perto do Vila Jordão. Então ele comprou para investir, para alocar na temporada, mas ele falou, às vezes eu não quero ir para Palmas, não quero ir para casa, como não vai estar alugado geralmente no inverno e tudo mais. Eu vou usar, vou ficar ali quando eu precisar durante a semana e talvez no final de semana eu vou para lá. Eu acho que deve ter pego bastante desses casos assim também, né? A gente tem geralmente você fala, o investidor, o cara vai comprar, ele nunca nem vai ver. Cara, não, a maioria dos investidores, eles, como o produto ele realmente é fantástico, assim, tem muitos itens interessantes de lazer e acabamento, é uma planta robusta. Então a turma é aquele investidor que fala, não, eu vou usar, mas aí quando eu não estiver usando, eu vou rentabilizar.
Sim. Tem muito disso. E vocês pensam em fazer mais alguma obra por aqui? Vocês têm um planejamento futuro, governador ou fora? Temos. O próprio terreno do Vila Jordão, na verdade, né, é um terreno de 60 mil metros quadrados que foi desmembrado em 2. Então a gente já tem o terreno ao lado ali, já é nosso, tá? Já é da construtora, que já tem projeto ali, a gente está estudando o que a gente vai fazer ali. Porque, na verdade, quando a gente aprovou o Vila Jordão, o plano diretor mudou. Ali agora pode subir 9 andares. Nossa. Tá? E o Vila Jordão, né, a gente não comentou, mas são 4 andares. Né? Ele tem um térreo, algumas unidades 2 quartos com um garden, aquela área externa, segundo, terceiro andar, e o quarto andar são as coberturas. Tá? 2 coberturas por torre. E a gente não quis mudar. A gente podia. Vamos pensar só no VGV, no faturamento da consultora. Vamos dobrar o Vila Jordão e virar aquele monstro. Cara, não. A gente gostou, a gente apaixonou tanto pelo projeto, né? Algo mais exclusivo. Então, vamos manter os 4 andares ali e vai ser algo mais exclusivo, mais intimista ali. Foi o que a gente quis fazer. Ficou legal com a pegada das 2 coberturas, né? Em vez de fazer unidade tipo ali, né? Dá uma exclusividade. Dá uma exclusividade. A cobertura ficou fantástica. Assim, né? Com terração, 45 metros de terraço, a churrasqueira, área para hidromassagem. O terraço ali é absurdo, né? Não, o terraço ali é absurdo, é uma casa mesmo. É uma casa, tem uma vista... Eu não conhecia a fama do pôr do sol, né? E quando a gente começou a estudar para conceber ali o projeto, cara, o pôr do sol ali é fantástico. Ali nas montanhas. Eu vi por aquele material de vocês lá, que a gente consegue ver ali o pôr do sol, o nascer do sol ali, fica bem... Cara, é lindo. A região ela é muito bonita, né? Sim, não. O estado aqui é abençoado e o governador Celso Ramos... Se vende sozinho. Ali é fantástico, é fantástico. E até para o investidor, depois, como estava falando antes, como vocês têm o terreno do lado, o investidor vende o produto final, ele vai reinvestir no produto de vocês, né? Tendo... É a ideia, acontece muito essa recorrência. Até, na verdade, a gente lançou o Vila Jordão, o RI saiu em dezembro, né? Então foi o lançamento mesmo e aí a gente está com essas vendas bem interessantes aí até agora. A gente teve muito investidor de carteira nosso de Pelotas, né, que investe lá. Quando ficou sabendo que a gente ia fazer algo aqui em Santa Catarina, ficaram doidos. Então, assim, antes de lançar, os caras já tinham reservado unidades e já... Bacana. A gente tem muito essa recorrência. É a primeira obra de vocês aqui no estado? A primeira aqui no estado. E pretende ficar aqui agora? Cara, a ideia é não sair mais, né? Como eu disse, esse terreno ao lado é nosso. Então, já estamos ali estudando, a turma de projetos, engenharia, está vendo o que vai fazer, né, ali. Mas vai ser algo bem na pegada ali do Vila Jordão, a gente não vai mexer muito nisso, que deu muito certo. Sim. Tá? E estamos prospectando novas áreas. Né? Já fiquem de olho aí, ó. Pode mandar a área aí, pode mandar terreno. O terreno tá dividido, né? Corta essa parte aí, tá? Ele falou que corta. Se tiver, manda pra turma aqui que... Não, mas se expandir com essa pegada que fizeram o Vila Jordão ali, vai ser sucesso, tá? Cara, é a aqui ideia. na nossa cidade seria bem interessante. Sim, um home club daquele ali, bem caprichado. O último home club que a gente teve foi sucesso de vendas, né? E se tivesse um outro aqui em Iguaçu, nessa pegada ali, Vila Jordão... Eu acho que mais da condição mesmo, né? Além o disso... atrativo da condição o investidor, tu comprar ali direto com a construtora é muito facilitado, né? Ou tu fazer um parcelamento até a entrega das chaves e depois fazer um financiamento. Então acaba que é muito atrativo. Poderia falar pra gente, Marcos, também, como é que funciona essa condição hoje do Vila Jordão? Em questão de valores, né? Quanto que eu tenho que dar de entrada, como é que fica o meu parcelamento por mês, se eu for fazer por financiamento bancário, se eu vou fazer direto com a construtora, como é que fica a diferença de ambos? Tá, vamos lá. Vamos pegar uma unidade, um preço médio ali da unidade tipo, tá? Que hoje é a unidade que a gente tem mais. Vamos colocar aqui uma média ali de 400 mil. Tá? A gente trabalha com 10% de sinal, então vai ficar 40 mil. Às vezes a gente consegue negociar, tá? Dependendo ali do cliente, do fluxo do cliente, a gente consegue dividir esses 40 mil talvez em 2 vezes ali, a gente consegue fazer isso. Mensais, na média de R$1.000, 1.100, 1.200, então sim, é um valor muito baixo, né? Falar de R$1.000 de mensais, né? Tanto para moradia como o investidor, quando ele vê isso, o cara fica doido. Baixíssimo, fluxo, né? É muito baixo. Muito baixo. Ainda mais para a realidade nossa aqui, da Grande sim. Florianópolis, né? É muito baixo. E o que a gente chama de intermediárias ou balões, né? De 6 em 6 meses, ou ele pode colocar anual. Então vai ficar uma média aí de intermediárias ali, se for anuais, de 12 mil, ou se for uma semestral, de 6 mil. Tá? A lógica, o que é? Ele vai ter que pagar 30% do imóvel até a entrega das chaves. Tá? Como a gente começou a obra em fevereiro agora, e a ideia de entrega, né? A nossa previsão de entrega é março de 28, 3 anos, então esse fluxo ele demora 36 meses. Tá? Então ele vai pagar 30% em 36 meses, fica pronto, e aí ele entra com o financiamento bancário, que é uma outra vantagem.
né? Você vai fazer o financiamento bancário só quando você realmente receber a chave. Sim. Então o cara pensa, vou pagar ali um financiamento, estou pagando aluguel, que às vezes acontece, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Né? O associativo você tem que pagar ali o seguro-obra, né? Que o pessoal chama. Então acaba apertando um pouco o bolso ali do comprador. Então, no nosso caso, ele vai mudar para o imóvel. Se ele estiver pagando aluguel, ele vai largar o aluguel e vai pagar a parcela dele ali. Então ele fica bem mais suave. É um caminho, né? Durante o período de obra, tu tá pagando só a entrada do seu apartamento e depois tu vai pagar o teu financiamento. Exatamente. Porque hoje, se tu for comprar um imóvel pronto, hoje, já é praticamente isso. 30% de entrada e 70% financiado. Só que 30% Então, na vista, bucha, né? né? O 30% na à bucha. vista aqui, vocês estão parcelando em quantas parcelas aí? Dá 36 meses, mais ou menos. 36 é o fluxo de obra. parcelas. Tá dando com um a 10% construtora, né? ao ano, mais ou menos, ali. Porque Isso 3 aí. anos, é isso. Exatamente. Tá, E mas se- E se for direto com a consultora, como é que é esse fluxo aí? Que dá pra fazer em 100 vezes, isso hein? que eu ia perguntar. O direto. Esse fluxo direto, os investidores gostam muito, né? Geralmente o investidor ele é avesso a juros, a banco, essas foge do coisas. financiamento. Ele foge. Ainda mais hoje a Selic aí a 14,25, se não me engano, né? Então Meu tá. Deus, 14,25. É. E previsão de subir, hein? É barato ser feliz. É barato ser feliz. não tá fácil, não tá fácil. Então o investidor ele gosta muito desse fluxo direto com a gente. Aí a lógica ela muda um pouquinho. Ao invés de 30%, você vai pagar 40% do imóvel. Desculpa, você vai pagar 60% do imóvel durante a obra e 40% no pós-obra. Tá? Então, aí aumenta um pouquinho. A entrada fica algo em torno de 15%. Tá? Então, você vai pagar ali mais algumas intermediárias e as mensais para inteirar os 60%. Você vai pagar uma média ali de 80 mil de sinal. Mesma coisa, pode dividir ali de 2 vezes, 3 vezes, dependendo. As mensais, algo próximo a 2.500, 3.000, tá? Recebeu as chaves, você vai financiar mais 40 meses. Então, você vai pagar 40 vezes antes e 60 depois. E as parcelinhas depois estão dando uns 2.500, 2.600, mais ou menos. Isso é bacana pro investidor também, que ele vai te capitalizar só até a entrega das chaves. Porque depois, às vezes, tu fazer um Airbnb, uma Perfeito. alocação anual, já vai estar se pagando sozinho, né? Exatamente. A gente pensou nisso, né? A gente fez um estudo na região. Né? Hoje um aluguel anual, né, para moradia, né? Hoje não tem nada igual, né? A gente não tem um Vila Jordão na região, mas pegando algo similar, o estudo deu entre 2.500 e 2.700 de aluguel. Tá? Então por isso que a nossa parcela pós-chaves ficou nesse valor, que é o que você falou. O investidor vai pagar só o início. Depois o inquilino ali ou o aluguel de Airbnb Se ele, de se ele temporada fizer paga. uma alocação anual, mas se ele talvez fazer um Airbnb, ele Temporada consegue até mais. ter um rendimento Eu muito acredito que maior, até né? mais, Até mais. A ideia é ele conseguir Eu pagar isso. trabalhei na região um pouco antes de vir para Biguaçu e a procura em Governador era bem grande, assim, de locação anual, essas coisas assim, e a gente não tinha praticamente nada, assim. Era muito hoje difícil de não- achar alguma coisa. Hoje o empreendimento ele tem esse apelo para os dois lados, né? Igual você falou do inverno, ele me lembrou, falou, eu tenho que falar isso, porque a região aqui é muito da praia, né? Do aluguel de temporada para o verão, né? Que vai pegar ali, acho que 15 de dezembro, que é o forte mesmo, a 15 de janeiro. Esse ano que a turma, né? Os hermanos, então, a turma não foi, né? Invadiram. Cara, eu tô ouvindo espanhol pra tudo que é lugar, cara. Esse dia eu tava na Palhoça, no Camelão, Esse cara ano o falando negócio tá bravo aqui espanhol. pra eles, né? Geralmente o negócio é depois do Natal que eles vêm de peso na Argentina. E fico até o carnaval, mas dessa vez a turma acho que gostou, não tô indo. Mas pra gente que é do mercado, isso Ainda é bom, tem, né? ainda tem. Não, pra Aquece, gente né? Mas o legal do Vila Jordão é isso. Ele não tem só essa pegada praia, né? Os itens de lazer do home club, você tem esse conforto, né? Porque às vezes, cara, tem muito, depois da pandemia, né? Criou-se muito o turismo de experiência, né? O turismo de isolamento, né? O pessoal que se viu preso, né? Pô, cara, você pega um empresário, você vê a turma assim, workaholic, Rio, São Paulo, do Sudeste, cara, a turma assim, eles querem viajar para ter sossego. Então, o Vila Jordão ali, ele pode ser um empreendimento que o cara vai vir para curtir o home club. Sim. O cara vem com a família, vem com criança. Cara, tem área kids, tem lá um cinema. Ou, não tá tão calor, tem a piscina aquecida. Qualquer época. Tem do ano, sauna. né? Exatamente. Esse é o legal. Então, você vai ter conforto. Quem tá morando, vou ter conforto o ano todo. E querendo ou não, você pode ter turismo, né? Porque a região nossa aqui, a gente recebe turismo o ano todo. Né? Não é só o verão, né? Não é só o óbvio do verão. O governador também tá cada vez mais, né? A gente ia pra Palmas, sei lá, 10 anos atrás, a gente era menor, o cara ia pra lá, parecia um deserto, assim, no inverno. Agora a gente vai pra lá, a gente
Principalmente depois da pandemia, tem bastante gente morando lá, né? Tem os comércios abertos, tudo assim, mudou O bastante. governador também. mudou muito nos últimos 10 anos, né? A região toda, né? E, querendo ou não, é muito pertinho de Balneário Camboriú, né? Então, assim, a gente teve alguns investidores argentinos que... o argentino é legal que ele tem essa cultura de... ele não vem para um lugar e fica, né? Tem muita gente que aluga aquela casa de praia e aí só pega a cadeirinha, vai para a praia, volta. Vai para a praia, volta. O argentino, ele aluga aquele lugar e o cara roda. Então, o cara aluga lá em Floripa, na hora que ele está em Balneário, ele vai para a Praia do Rosa. É que tem um lugar perto pra ele voltar, né? Não é Argentina, né? Exatamente. Né? O cara tá bem mais perto. Pra ele é pertinho, Ele pô. tá uma hora, Pra, uma gente, 12. pra Minas, pô, pra mim é todo lado da praia. Não aqui. fica pegando hotel, tem lá o cantinho dele, né? Exatamente. Então, esse tipo de turismo também ele cresceu muito. E o Vila Jordão ele é legal por isso. Você está no meio do caminho, cara, você está muito pertinho da 101. Você está a 3,5 km da 101. Cara, hoje o tempinho tá ruim, pô, vou para Balneário. Vou lá, tem aquário, tem... tem um monte de coisa, negócio da NASA, né? Um dinossauro turismo, agora. Dinossauro. Vai ter o negócio de neve, né? Lá agora. Vai. De esqui. Então, assim, querendo ou não, é isso aí. Santa Catarina, eu acho que é turismo o ano todo, né? Então, o cara fica ali no Vila Jordão, pô, deu sol, vou pra praia. Não deu? Vou pra Balneário. Cara, vou conhecer Floripa. Vou conhecer. Tem muita opção. Tem muita opção. Ô Marcos, e por que governador Celso Ramos? Cara, essa posição geográfica, primeiro motivo, né? Um dos motivos, tá? Da gente escolher ali, porque tá entre Balneário e Floripa, que é 2 boom imobiliários gigantescos, tá? Isso faz com que a gente consiga, né, por ainda não estar nesse boom, a gente ainda conseguiu comprar o terreno num preço ok, que a gente consegue entregar um produto de qualidade num ticket legal. A gente está falando aqui de 400, numa cobertura de 850. Você falou que hoje um estúdio, né, em Palmas é isso, é 800 mil. Hoje a gente entrega uma cobertura de 128 metros quadrados com esse ticket. Então isso é um motivo também, tá, porque é uma região de franco crescimento. Tá? Igual eu falei, eu vim de Minas, eu estou aqui há 6 anos, eu trabalhei muito na expansão, numa outra empresa, eu pegava ali de Bombinhas a Barra Velha. Acho que eu contei essa história já para você. Eu falei, cara, o que mais me irritava eu chegava lá e eu fazia prospecção de terrenos, de áreas para essa consultora. Aí cara, terreno, 5 mil metros, frente mar, em Penha, ou em Barra Velha. 10 milhões. Meu tio comprou isso aí, ele pagou, deu 2 vacas e uma bicicleta. Cara, eu olhava assim e falei, gente, não, isso aí é da minha avó. Minha avó ganhou isso aí, trocou por uns crochê que ela fazia. E, cara, não, é mentira, de verdade. A história de 2 vacas e uma bicicleta é verdade. E era um terreno de 15 milhões, frente mar. Então, assim, a área litorânea acontece muito isso. E eu vejo ali, a gente, da consultora, a gente viu que aquela região do Jordão, o governador Celso Ramos vai ser isso. Tá? Aquela região daqui 5 anos, né? Quem comprou, o cara vai ouvir aí o podcast, vai falar, eu sou esse tio que paguei 400 e agora vale 800. Se não triplicar, 1 milhão. tá? Porque a chance é bem grande. Isso acontece muito ali na Praia de Palmas e Governador. Porque a gente aqui de Biguaçu, eu escutei muita história, que trocava carros por terreno. Até a gente tem véia, a gente tem uma história de um nosso bisavô. Nosso bisavô, ele plantava ali na região de Biguaçu, nos fundos de Biguaçu, e uma vez ofereceram o terreno para ele trocar, trocar a terra ali por terra ali no litoral. Acho que foi em Jurerê, né? Acho que era em Jurerê Internacional. E ele falou assim, o que eu vou querer com uma terra improdutiva? Porque naquela época eles viram como terra improdutiva, não dava para plantar ali. Não, o pessoal pensava em turismo, né? O pessoal queria plantar para ter rendimento na sua terra. E outra, né? Para chegar até lá. Então, queria só coisa ali do lado. Então, muito antigamente, quem abraçou as oportunidades, hoje mudaram de vida. É isso realmente, aí. Tu com um terreno desse, tu muda a tua vida. Você aposenta 2, 3 gerações. Amigo, isso aí que acontecia. 2 vacas na bicicleta, pô. 15 milhões. É isso aí. E não é as vacas premiadas, não, né? Vaquinha. Era vaquinha, não vai ter gente do agro aí que vai falar, não, tem vaca que vale isso. Não. Aquelas vaquinhas magras ali, cara. Vaquinha leiteira só, né? Já era. Né? É isso aí. Mas imagina, bem, Palmas era tudo estrada de chão. Gente, mas é normal a gente ver isso aí. Porque assim, pra gente, hoje, no futuro que a gente tá aqui, né? No futuro deles, a gente vê a oportunidade. Esse pessoal que nem tu falou, o pessoal trabalha com plantio. Vai comprar um terreno na frente de uma praia? Eu nem pra praia vou. Só areia, não dá nada. É isso aí. Não é? A pessoa pensando, eu vou fazer o que no lugar desse? Fazer uma casa, a casa vai se encher de areia ainda.
É isso aí. Então, é isso mesmo. Então, o governador Celso Ramos, esses motivos. E eu acho que, para mim, cara, o principal, o que mais me encantou é isso, cara. E o investidor é cara que chega primeiro, bebe água limpa. A gente tem muitos clientes, né? É uma realidade. Mercado imobiliário... Cara, eu não conheço ninguém que olhou um imóvel, não comprou e não se arrependeu. E quem comprou nunca se arrepende, cara. Queria ter comprado mais, né? É isso aí. Queria ter comprado mais. Ninguém pode conversar com um amigo, com um parente, gente mais velha, gente mais nova. Cara, não existe. Então, assim, eu acho que aquela região ali é isso. A gente apostou muito nessa região. E a gente tem clientes, né, que, normal, né? Nem tudo é perfeito. Né? Tem clientes também que falam, mas eu queria algo mais perto da praia. Tá, mas você tem 1,5 milhão? Dá pra comprar um estúdio? Comprar um estúdio? Não tenho. E assim, não só 1,5 milhão, a condição. Cara, compra ali que pode gravar o dia, eu acho que é 31, né? 30, é meu aniversário, vai ser difícil esquecer, né? Verdade. Sei que escondeu da gente, mas agora descobrimos. Cara, é isso aí, daqui 5 anos... Pizza, Calma, pô, é você sem pagar a pizza pra mim, ter, né? não Pelo é amor de Deus, possível né? que não vai ter a comemoração. Mas eu acho que é isso, cara, vai ter ali um boom, tá? E vai acabando, é igual quem é daqui viu Balneário, acabou Itapema, Penha, já tá Barra Velha, já tá lá, quase São Francisco do Sul, lá pra cima. Porto Belo já virou um canteiro de obra. Já virou um canteiro, então assim, a gente aposta muito naquela região por isso. Tá perto da praia, tá? É a região ali comercial, tá muito pertinho da 101, então isso aí vai... Eu acho que no nosso estado, explodir. quem compra terreno independente do lugar mais perto da praia, nunca vai deixar de ganhar dinheiro. Não. Depende de outras regiões, mas aqui a gente vê, né? Quem comprou terreno lá atrás, há 20 anos atrás em Itapema, aconteceu esse Balneário Camboriú, enfim. E hoje ainda tem alguns terrenos baratos, tem algumas praias bem longe que a gente nunca ouviu falar, mas dentro do nosso estado. Isso aí. E quem tem a oportunidade de comprar, compra, porque uma hora vai valorizar. E Hora a imóveis valorização é isso chega. mesmo, né? Não tem como. Você falou de Itapema, eu lembro quando eu vim para cá, um amigo nosso, ele morava ali em Morretes. Ele falava, meu pai, eu acho que os pais separaram e aí ficou assim, o que a gente vai fazer com esse apartamento? Ele falou, não, beleza, eu moro lá. Mas assim, cara, com pouco caso, ele contando, tá bom, moro ali em Morretes. Cara, hoje vale 650, 700 mil o apartamento dele. Brincando, né? E não era a região mais valorizada ali de Itapema. Agora de Itapema, de frente mar, que destruíram um prédio de 20 andares, eu acho que era, né? Em Balneário Camboriú também. Balneário, é isso aí. Então, Destruíram para fazer um maior. exatamente. Agora tá nessa pegada, né? Eles não destroem tem os mais, prédios milionários pra fazer outro, exatamente. mais ainda, Não tem né? plano de crescer o que a gente vai fazer. Então, Destruir o que é imagina, antigo. O cara já comprou um apartamento que era, vamos dizer, caro antigamente, que era um frente mar, mas ele vai pegar um frente mar atualizado, muito mais novo, no mesmo lugar. Não, e eles sobem muito mais, né? É A isso questão aí. agora que agora o plano Sim, o plano diretor diretor, muda né? e era 10, agora é 20. Florianópolis vai ter isso, né? Na beira-mar norte ali, na verdade, vai ser um quarteirão inteiro, né? Ah, vai. Aquela história, né? O pessoal tá esperando a bolha estourar. Em Balneário Camboriú tá até hoje. Não existe isso aí, cara. não vai O estourar. pessoal não. esperando a bolha e nunca vai estourar. A mesma Esse coisa em mercado governador. aqui- O pessoal fala, governador já tá muito caro, agora já acabou, tá no limite. Não, ainda vai vir mais isso e aí. mais e mais. É igual aquela Exatamente. história que a gente comentou, né? Antigamente o pessoal reclamava de pagar 30, 35 mil no frente de mar em Balneário. Hoje tá 100 mil metros quadrados, então... É isso aí. Aproveite, pega o Vila Jordão ali enquanto tem, que o próximo a gente já vai lançar mais caro. E falar no Vila Jordão, tu falou das condições, né? Plano financiamento, plano direto com a consultora. E a gente tem algum plano especial para hoje, pro pessoal do podcast aqui, pra gente poder dar uma divulgada diferenciada? Por isso que eu perguntei se tinha aí alguma questão dos valores ali. Cara, o que eu consigo fazer? Não ia fazer nada não, mas como é seu aniversário, né? Como é seu aniversário, então o presente vai para a turma aí que tá escutando. Como eu disse, né? A gente trabalha ali com a questão da entrada, das mensagens, até para o pessoal entender. Não tem como falar, eu vou vender o apartamento, vou pegar R$1.000, R$1 por mês só, me dá 3 mil. Não, tem que ter a saúde financeira do empreendimento, né? E da consultora. Então até desconfie quem dá muito desconto ou muita facilidade. É porque está desesperado para vender e não vai conseguir honrar esse compromisso. Tá? Então, como a consultora é muito séria, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir flexibilizar, né, essa parte da entrada. Né? Como a gente já começou a obra, já saiu o RI, a gente está com caixa bem tranquilo, que a gente já fez bastante vendas. Tá? A gente está ali com quase 60% vendido. Que maravilha. Então, foi um sucesso ali o empreendimento. Então, a gente vai conseguir o quê? Diminuir um pouquinho a entrada. Tá? Desses 10% ali, algo de 40%, a gente talvez consegue fazer ele 5% de Nossa, entrada. é bastante coisa. Dá uma diferença boa. Né? Então, a entrada ali de 20 mil a gente consegue fazer
e flexibilizar o restante ali mais tranquilo. Tá? Mas aí tem que vir por vocês aí. Agora eu tô fazendo. Aí, ó. Não perca. Não perca. Ele é nosso garoto propaganda nas promoções, tá? É isso aí, já. Bacana. A gente consegue Ô, ajudar. Marcos, aquela vez a gente atendeu um cliente, inclusive um amigo meu, Uhum. um cara investidor, né? Bem Contador, entendido. né? O cara bom dos números, o cara né? bom de número, né? Rapaz, Eu falei, vou levar aí pra ti hoje um cara que é economista, né? Que entende muito de mercado imobiliário, mas também entende muito de investimento, né? Eu vou te perguntar, eu sei que é uma coisa meio complicada, até porque tu falou pra mim uma frase e eu gravei bastante, que investimento é muito particular, é um gosto. Tem gente que gosta de investir em criptomoeda, tem gente que gosta de investir em ações, em imóveis, né? Mas a gente tem que defender a nossa área, né? Vamos lá, aí. por que investir no ramo imobiliário? Por que em imóveis hoje, com a tua experiência? Cara, eu acho que assim, desde nossos avós, a gente já contou a historinha, né? Comprou um terreninho e hoje vale 15 milhões. Eu acho que não existe. Eu sei, igual você falou, tem os defensores aí para ninguém me cancelar, ninguém querer me atropelar na rua ali, os defensores da Bolsa de Valores. Eu gosto, tá? Invisto um pouco, bem menos do que no mercado imobiliário, né? Até pela minha formação, eu sou economista, gosto. Mas o imóvel, ele... Primeiro é a questão da segurança. Tá? A gente fazendo contrapontos aí talvez com cripto, né? Mesma coisa. A turma de cripto, acredito eu, que está ganhando um boom, uma valorização absurda. Por quê? Porque eles estão assumindo um risco muito maior. Né? Então, assim, eu não vou comparar. Se eu sentar a gente aqui com um cara de cripto, ele vai falar, cara, eu ganho, sei lá, 100% ao mês, beleza. Não, fica na cripto aí, beleza. Sim. Mas ele pode o quê? Foi o que a gente conversou com aquele cliente seu. Cara, tu tá ganhando 100% ao mês na cripto, beleza, então compra um Vila Jordão parcelado em 100 meses. Que você tem um investimento, tá te dando uma alavancagem gigantesca e você vai ter um investimento que é mais seguro. Muito mais palpável ali também, né? Acabou. O imóvel, assim, a primeira coisa, segurança. Cara, não existe, a não ser que tenha... Aqui a gente não tem catástrofe climática, né? Não vai ter um ciclone, não vai destruir, não tem terremoto, não tem nada disso. Então, cara, o imóvel ele é muito seguro. Tá? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. Segundo, já indo para a parte mais sentimental. Cara, qual que é o sonho do brasileiro? Casa própria. Top 1. Cara, top 1. Depois carro e tal, aí cada um tem o seu. Cara, então você vai comprar algo que é o sonho de todo mundo. Então, isso tem liquidez. Né? Você comprou para você morar. Beleza, mudei, família cresceu, ou quero para outro, não sei, N motivos. Cara, o imóvel, claro, comprando bem, uma localização boa, que a gente ficou aqui já meia hora falando bem da localização. Então, você vai ter liquidez, né, naquele imóvel. Então, assim, você tem segurança, caso você precisa vender, até mesmo financiado, né, não entrando no mérito, você consegue até vender ele mesmo financiado. Então, você tem uma liquidez muito grande. E se tratando do litoral, né, catarinense principalmente, a valorização. Né? Na verdade, o imóvel... Nível Brasil não existe, quem compra imóveis valoriza, você comprou muito mal, você comprou bem localizado, num preço ok, no lançamento, com essa condição, nosso garoto propaganda aí conseguiu, então não tem 5% como... 5% de ato, olha de só, ato, gente, é a diferença absurda. Não tem como você perder, né? Então você ganha na valorização e na rentabilidade. Esse cliente que você comentou, eu lembrei, ele falou, eu tenho alguns investimentos. A primeira coisa, cara, Selic 14,25. Vai correr risco de ser cancelado a turma. Não, nós temos que defender a não nossa... Não vou comprar imóvel. Cara, deixa no Tesouro Selic. Cara, deixa. Eu tenho investimento no Tesouro Selic. Eu tenho grana lá parada. Cara, só que o que você pode fazer? O que eu falei. Ganha seu rendimento na Selic e paga a parcela. A gente falou aqui, parcelinha de R$1.000, cara. Sim. Se o cara hoje tem 100 mil na Selic a 14,25, ele ganha 14 ao ano. Dividido por 12 mil e pouquinho. Acabou. O cara deixa 100 mil na Selic, beleza, não vamos brigar com ele. E ele paga a nossa parcelinha aqui. E ele diversifica a carteira dele, que todo investidor, né, consciente faz, na verdade. Exatamente. E fazendo um cálculo rápido aqui, hoje uma pessoa que tem um dinheiro para comprar uma Vila Jordão à vista, vamos supor que o cliente tem 400 mil. Se ele deixa aplicado hoje num Selic, ele paga o imóvel. Então tu tá com o teu dinheiro, tu tá com o teu dinheiro lá, 400 mil aplicado,
com aquele 400 mil, tá pagando a parcela do teu apartamento e o apartamento tem uma rentabilidade. Tá valorizando. Tem uma valorização. Se é um cara investidor, provavelmente, talvez ele não vai morar lá, alguma coisa assim, ele vai alugar, ele vai pagar na realidade a metade do apartamento dele com o investimento que estava lá. Exatamente. Quando a gente começa a pensar assim, o jogo vira, né? Cara, vira, é isso. Não tem, Só não cara. quer quem não quer. É isso. Só não vem. É verdade. Se você for mais para matemática ainda, mesmo falar, juros está alto, cara, ok. Juros está alto, acontece que o mercado retrai, né? Vamos falar do mercado de usado. Aí não vou nem defender só o Vila Jordão. Cara, é a oportunidade de comprar imóvel. Porque quem está tentando vender, os juros no banco tá alto. Então, para quem está comprando, né, tá pesado. Então, às vezes, eu acho que não é momento de vender imóvel com juros altos, mas é momento de comprar. De comprar. Cara, compra. Por quê? O financiamento bancário, você consegue negociar lá na frente. Se você fizer um financiamento hoje, se daqui 3 anos, espero eu, a Selic vai estar bem menor, você renegocia isso com o banco. Um contrato de 10, de 9, de 8. Beleza. Mas o imóvel que você perdeu? Daqui 3 anos não tem mais Vila Jordão, obviamente. A meta eu tenho que acabar com ele ali em agosto, setembro. Aí você vai chegar pro cara, vai bater na porta. Lembra que eu vim aqui? Então me vende seu imóvel pelo preço de 3 anos atrás? Não, né? Acontece bastante. Então, é isso. Aquele lá tava tão bom o preço, né? Né? Tu falou ali, me surgiu 2 dúvidas, Marcos. A primeira, se hoje um cliente ele opta por financiamento bancário, chega lá no momento, o cliente não deu certo, bateu na trave, o financiamento, tem a possibilidade de ele fazer um restante ali com a construtora? Sim, pode. Você fala se ele faz um plano bancário normal, né? O 3070, chegou lá na hora, não aprovou de jeito nenhum, né, o financiamento. Pode sim. Ele pode cair para um financiamento direto com a gente. É bem difícil, tá? Hoje em dia, né, o crédito imobiliário que você vai ter 3 anos para preparar. Né? Então, assim, o cliente que comprou e o corretor, né, vocês vão preparar o cliente de vocês para esse crédito imobiliário. Né? Então, ele já vai chegar lá preparado. Mas se acontecer algo assim, muito absurdo, perdeu o emprego ou alguma coisa mais séria assim que ele não conseguiu, né, a gente pode tentar ali negociar com a gente e fazer ali o plano para a gente. E acho que a gente tá falando muito de valorização, mas vamos falar um pouco de números, né? Qual a estimativa de valorização hoje até a entrega das chaves do Vila Jordão? A gente fez o estudo com a FIPZAP, tá? Então esses números assim não tira, não é do além, né? Vozes da minha cabeça, né? Não é voz da minha cabeça, não é no ponto eletrônico aqui, Arial 12. E assim, a gente é também bem conservador, tá? Governador Celso Ramos, aí falando de governador mesmo, ele valorizou 76% nos últimos 5 anos. Tá? Então, assim, a gente estima que o Vila Jordão ali pronto, sendo bem conservador, cara, 50% a 60% de valorização. Tá? Isso no mínimo. Muito, muito conservador. Na verdade, qualquer imóvel na planta, aí não falando só litoral, cara, nível Brasil, o imóvel na planta ele valoriza ali 30%, 40%. Dá uns 12%, 15% ao ano ali, mais ou menos. Então, normalmente 3 anos, uns 45%, 50%. É isso aí. Muito conservador. 397 é 600 mil daqui 3 anos. Não, isso assim, gente, realmente e assim, bem conservador. Muito. Que a gente acabou de falar, Sim, de 800 no estúdio. Sim. Né? Mas falando no número por baixo, assim, né? E essa valorização que pode ser tu passou bem de governador nos últimos 5 anos, né? Uhum. Mas ela foi muito mais agressiva. Exatamente. Agora, Aí nos últimos anos, né? Nos últimos 3, né? Porque a gente pegou os últimos 5, a gente veio pandemia, então, na verdade, os últimos 3 ali que deu foi um boom. Que deu boom. E a tendência é só aumentar, cada vez mais. Né? Então, a região aqui está muito procurada, né? O litoral todo. É o que a gente veio falando, né? Igual, por que governador? Cara, porque a gente, em Balneário, a gente não conseguiu construir, né? Com a qualidade que a gente quer, com o nosso preço. Em Floripa, não. Então, está acabando. Os terrenos estão acabando. Né? E aqui a região ela tem a parte ambiental também, que é muito difícil. Então, além de ter pouco terreno, aprovar, né? Aqui a gente demora 2, 3 anos para aprovar um projeto. Né? Então, está cada vez ficando mais escasso, tá oferta e demanda. E eu acho que a tendência é explodir cada vez mais, né, o mercado aqui. Então, eu acho que essa valorização muito conservadora, muito. Vai explodir. E lembrando também, essa valorização é sempre em cima do ticket do valor total do imóvel.
E até a entrega das chaves você não vai descapitalizar todo aquele valor. Então, sua valorização é em cima do 400 mil. Se tu fazer um financiamento ali, tu vai ter descapitalizado 30%, mas tu tá valorizando em cima do 400. É bacana a gente sempre lembrar isso também, né? Exatamente. É que é uma estratégia que os investidores fazem, né? Existe o investidor que ele compra na planta para vender depois de pronto, né? Justamente para as pessoas que não acreditam que eu quero já algo pronto. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, o investidor compra ali no início, ganha essa valorização e vende. E a turma que vai alugar. Então, é isso a conta. Pensa, você vai tirar do seu bolso 120, se ele valorizou, você falou ali 600, 640, Valorizou né? ganhou 240. valorização, 240. Ganha 200. Só de Então, você valorização. descapitalizou 120 e fez 240. Então, na verdade, não foi 60%, foi 100%. 100%. Ah, se for pensar- usar dessa maneira aí. Se for pensar no que você tirou do bolso, Mas é esse cálculo que a gente Acabou. tem que mostrar, né? Porque esse é a Verdade. realidade. Esse é o nosso serviço. é isso aí. né? E assim, aí vem a defesa do imóvel, né? Cara, a bolsa pode te dar isso? Com certeza. Né? Às vezes dá até mais, né? Pro cara que acertou ali. Mas com essa economia instável que a gente tem, a gente vendo aí os juros altos, é algo que é muito seguro. Sim, até tu É, comentou das criptos, né? As criptos deram uma alta, mas agora elas estão tudo embaixo. É. Pode ser que dê outro boom, pode ser. eu tenho mas, amigos que se deram muito bem com cripto. Cara, É, isso. e também tem amigos que se deram muito mal também com cripto. Então e é difícil tu ver alguém que se deu muito mal com imóvel. Cara, não tem. Né? É muito Não, difícil. eu conheço gente que assim, esse negócio de cripto aí é certo. Eu conheço também um amigo meu que ele. Cara, o cara tá muito bem, defende super. Só que teve muito golpe baseado em cima dessas criptomoedas, né? E agora no imóvel é difícil tu ver alguém que comprou, que perdeu tudo e comprou uma. Cara, é uma história ou outra na vida que tu vai ver isso. É bem Isso aí. difícil. Normalmente a pessoa ganhou dinheiro comprando imóvel. Exatamente. Uns ganharam muito, mas sempre ganhou. Cara, e as grandes fortunas, se eu for pesquisar, estudar aí, cara, as grandes fortunas, o cara é investidor de imóvel. O cara, É, o cara é artista exatamente. de Hollywood, É. é imóvel. O cara é atleta, é imóvel. E eu vi o McDonald's. Whindersson Nunes. Cara, quem quer imaginar? É. O cara lá, youtuber, né? Tal, comediante. Imóvel. E eles defendem bastante. O cara defende, Eu né? não lembro quem é que tinha um cantor também que tava vendo negócio esse dia. Ele falou: qual é teu investimento? Meu investimento, só ir comprando casinha por aí, vou alugando tudo e isso teve minha Tem um aposentadoria. monte, cara. Tem É aquela. isso aí. Eu tô sertanejo, Simone, compra né? fazenda e Simone, tal. né? É Esses- isso aí. tudo. Michel Teló, eu acho também. Tudo. Michel Michel Teló Teló. gosta muito de galpão. Eu vi uma entrevista dele falando em galpão logístico. Eu vi. O próprio Neymar, né, que tá construindo um prédio, então. A gente... Cara, é só a gente pensar aí e querendo, infelizmente, né, no Brasil, o nosso poder aquisitivo, a gente vai ficando pobre, né? A gente vai empobrecendo. E uma forma da gente ver isso é só a gente olhar para trás. Cara, o que os nossos avós fizeram com a facilidade, né? Não tirando mérito deles, comprou ali um apartamentinho, sei lá, 100 mil, 50 mil. Né? Nossos pais já tiveram que pagar 400. A gente hoje, se quiser ir para a praia, é milhão para cima. É. Na nossa época ficou mais difícil, né? É, sempre assim, né? Não tem jeito. Ninguém aceita mais um boizinho. Não. E cada vez vai ficar mais difícil. É isso aí. E tá aprovado, né? Então, assim, por que o imóvel? Cara, é isso aí. Porque quem comprou há muito tempo atrás, não vi perder dinheiro. Não vi. Não tem segredos. Não tem, cara. Não tem. É comprando com pessoas sérias, né? De construtora séria, eu acho que é isso. Né? O principal, pesquisa, olha o histórico da construtora, entende o projeto, entendeu? Eu acho que o Vila Jordão, a gente é muito apaixonado com ele por causa disso. O lugar é fantástico, o projeto ficou fantástico. Nos detalhes, cara, acabamento, ele todo em porcelanato, a parte de esquadrilha de alumínio, é todo alumínio bronze. Sim. Entendeu? Porque a construtora, ela nasceu fazendo casas de alto padrão. Ela começou com isso. E ela foi muito para o viés do econômico. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente constrói muito o econômico. Só que quando você começa a construir o econômico, você tem que pensar em quê? Em custo. Você tem que construir muito barato, né? O Minha Casa Minha Vida, né? O econômico. Tem que construir barato e vender barato. Né? Então, você cria uma tecnologia, uma expertise de construir barato. Porém, como a gente uniu o nosso know-how de alto padrão com construir barato. Então, a gente consegue construir bem e barato. Então, o Vila Jordão pode chamar que é um ticket médio, né? Talvez até quase um médio baixo, né? Que está quase encostando ali no Minha Casa Minha Vida, né? Para a região de Grande Floripa. Talvez em Hoje, breve né? encoste, né? Vai encostar, Talvez porque vai tá para vindo 500 uma mil, nova- ainda é. tem esse detalhe, né? Exatamente. Talvez você vai comprar o Vila Jordão, No Minha Casa Minha Vida. Apartamento você na vai praia. comprar hoje um imóvel na praia que daqui
3 anos, quando você vai fazer seu financiamento, ele encaixa no Minha Casa Minha Vida. Isso aí vai ser Perfeito. vai ser uma virada de chave ali. Se bem que eu nem sei se vai ter Vila Jordão até lá, né? Porque... Não, sim, com certeza não, mas já é um. Mas vai pegar o financiamento essas pessoas. Vai pegar o financiamento. no Minha Comprando, Casa Minha Vida. acabando ou não, vamos pegar o Isso, vamos pegar financiamento. o financiamento. É isso aí. E talvez uma próxima obra, igual de falar, vão lançar num valor maior, mas assim, 450, em 500, talvez é isso encaixe assim da mesma forma, né? Pegando as primeiras unidades ali já. Sim. A pegada é essa, é o detalhe, a gente pensou no detalhe, então de acabamento, de planta ok, robusta, uma área de lazer de verdade, né? Que às vezes você tem lá 5.000 apartamentos, uma piscininha. Não é pegada, acontece. Quando tem uma piscininha. E é normal, o setor, essa consultora que eu falei, né, que eu vim para cá, ela é a maior consultora aí do setor econômico. É isso, é a pegada, não tá certo ou errado, né? É o business dela, né? Então o business da Roberto Ferreira é fazer algo um pouco mais com ticket médio, porém com a qualidade alta. Sim, é uma construtora, legal. como tu falou, tá 60 anos no mercado e tem 53 obras entregues, então, pô, E sabe, veio do alto padrão, coisa, né? sabe construir alto padrão. É diferente, Isso aí. entendeu? Por mais que esteja na pegada mais econômica agora, né? Vocês Exatamente. entregaram alguns prédios agora no Rio Grande do Sul também, né? Eu tava acompanhando ali a rede social de vocês sempre. Entregou bastante obra. Esse ano já foram 2 entregues. É uma média, nos últimos 53, né? Você fez a conta ali de pelo menos uma por ano, mas Quase uma por ano. né? mas dos últimos 20 anos ali Que que deu o gás. foi um gás, foi um boom ali. É, Junto por com o exemplo, mercado imobiliário, Sim, né, em tem geral. entregue 2 Brasil. esse ano. Então, vem bem sólido aí, graças a Deus, é bem tranquilo. Realmente, eu acho que é um produto diferenciado, né? Até então que todo mundo aqui abraçou, ofereceu e a gente continua ainda vendendo e a tendência é a gente continuar oferecendo e continuar vendendo, porque eu acredito muito nesse produto, tem um diferencial muito grande ali, que é a questão para mim do valor e a condição. Isso não tem como a gente mentir. Área de lazer. A gente tem apartamentos aqui em Biguaçu, Minha Casa Minha Vida, hoje já 300 mil. É Então verdade. imagina 100 mil a mais tu comprar um apartamento na praia. Isso é um atrativo muito grande. E ainda com essa condição, com essa É. facilidade, né? Bem mais completo. Maior. Bem mais completo. Minha Casa Minha Vida hoje é o que? Uma média de 40, 44. É uns 53 hoje, tá tendo um Tem. legal aqui na cidade. Ó, entendeu? legal. A maioria. Mas não é um Interessante. 62, né? 64. 64, aliás, né? Tu vai Sacadinha, comprar um churrasqueira. apartamento de Isso aí, não tem. 64 metros quadrados, sacada com churrasqueira, com uma infraestrutura de um home club e com uma condição facilitada. Então, realmente é um produto que a gente tem que olhar com muito carinho. Muito carinho mesmo, porque Tanto é um que essa semana nós produtaço. vamos lá fazer um material pesado em cima dele. É isso aí. Vamos sim, Quando ainda vamos tem focar. unidade. É. Vamos Ainda focar mais bastante, com- aproveitar que tem unidade à venda aí É, Mas disponível, nós, né? nós temos ainda 397? Eu acho que ainda tem uma unidade, 397. Pô, tem mais uma. Mais uma. E com 5% de Tá atos. E escondida com nessa 5% unidade. de ato, é essa daí? Dá pra fazer. É a tua chance, hein? É a tua chance. Bora, joga teu charme. É isso aí. Já pega Ah, só O que pra tá garantir. aí Agora. pra- O quê? Propaganda, cara. Ó, pra você que quer adquirir Vila de Jordão, até quando, Marcos, essa promoção de 5% de atos? Cara, 5% de ato. O problema é que a gente gravou justamente na virada do mês, né? Então, até final de não. abril. Não, Não. finaliza agora que nosso tempo tá acabando. Finaliza fazendo aquela propaganda, vai. Pode ser, até Mexa, final de mexa. abril. Até final de abril. Até final de abril? Consegue. Até dia 30 do 5% de ato 4, consegue. para você que quer adquirir Vila de Jordão, apenas 5% de atos. Não perca essa oportunidade. E a última unidade a 397. Aí só tem um. Aí só tem um. talvez a gente já não Mas tenha não mais. é. Aí vai ter perto. Vai ter perto. Tá, tá, tem que ser o primeiro, tem que chegar primeiro. Quem chegar primeiro tem essa. Quem chega primeiro, Bebe água limpa. essa é a frase. Essa é a frase. Top, top. Olha, Marcos, obrigado pela tua que presença agradeço aí. Tá? Foi bem corrido, né? Foi muito em cima da hora. Foi Tá? bom. Mas é um Foi produto bom. que a gente queria muito que tu viesse aqui apresentar, porque a gente realmente acredita no produto. Foi um prazer estar com vocês aí. É isso aí. Valeu, gente. Fechou, valeu. Valeu.